Amém? Quem aí já leu, estudou o capítulo 4 de Josué? Benção. Então hoje nós vamos quente, se Deus quiser. Esse texto vai trazer para nós as pedras comemorativas ou pedras memoriais, vamos dizer assim. Diz assim: tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Senhor a Josué: escolhei dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiverem parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Levai-as convosco para o outro lado e depositai-as no lugar em que é a vez de passar esta noite. Então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo um homem, e lhes disse: passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão. Levante cada uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. No futuro, quando vossos filhos perguntarem o que significam essas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. As águas foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram. Erigiu Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo que o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés tinha ordenado a Josué. Apressou-se o povo e passou. Assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados à frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram perante o Senhor para a batalha às planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor honrou Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram como havia temido a Moisés todos os dias de sua vida. Assim o Senhor disse a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes: subi do Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do rio. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre as suas duas margens. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e se acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. As 12 pedras que tinham tirado do Jordão levantou-as Josué em Gilgal. Disse ele aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais que significam essas pedras, farei saber a vossos filhos: Israel passou em seco pelo Jordão, pois o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. O Senhor, o vosso Deus, fez o Jordão que havia feito com o mar vermelho, que secou perante nós, até que passamos. Ele fez isso para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, e para que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Amém? Muito obrigado, Deus, por este dia. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradeço por cada vida aqui presente e te agradeço pelo teu Espírito Santo que fala conosco exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Obrigado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Cada capítulo da Bíblia, irmãos, tem ensinamentos para nós. Então, essa nossa caminhada pela Bíblia Sagrada, toda quinta-feira, capítulo por capítulo, ela deve ser de muita estima para nós. Nós não podemos menosprezar a Bíblia Sagrada, e nem muito menos o estudo contínuo da Bíblia. Tá? Uma das piores coisas que a gente faz é não conhecer a palavra de Deus. E às vezes a gente conhece ela por partes.
né? Você estuda uma parte aqui, outra ali. Agora, essa sequência de estudos, ela é muito importante para nós. Toda igreja, todo crente deveria estudar a Bíblia assim, para que ele pudesse compreender melhor as coisas de Deus. E o que nós vamos encontrar nesta parte em que Deus pede Israel para tirar pedras do centro, do meio do rio Jordão, quando eles estavam atravessando, e erigir essas pedras como um altar, ou como um monte de pedras, na verdade, tá? Bem, existem vários ensinamentos aqui que nós vamos observar eles pouco a pouco, mas não todos eles também, né? O próprio fato de Deus mandar que eles tirassem pedras de lá, deve nos fazer lembrar, né, de que Jesus é a pedra angular, a pedra rejeitada, né? Quem lembra lá, Jacó, quando estava cansado da sua viagem, ele deitou e usou algo para fazer um travesseiro. Quem é que lembra? O que ele usou para fazer travesseiro? Ele usou o que para fazer travesseiro? Uma pedra. E aquela pedra, ele fez o que com ela? Jogou ela fora? Não, ele erigiu aquela pedra em altar. Então, querido, tudo na Bíblia tem significado. Agora, se você de fato ama a Deus e a Bíblia, você tem paciência para estudar a Bíblia, capítulo por capítulo, passo a passo, como nós temos feito aqui. De cara, eu quero lembrar os irmãos daquilo que eu escrevi ali, ó. Israel era propenso a se esquecer facilmente do Deus eterno. Israel era um povo que esquecia muito rápido daquilo que Deus fez. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo 14, você vai ver que em Êxodo 14, Deus abre o mar vermelho para o povo atravessar em seco. Tá, irmãos? Capítulo 14, Deus abre o mar vermelho e o povo passa. No capítulo 15, que é o capítulo seguinte, verso 22 e 24, mostra o povo de Israel murmurando de Deus. Logo depois de Deus abrir o mar, irmãos, e fazer aquela coisa linda, e o povo passa com os pés em seco, né? O povo louva a Deus, agradecendo a Deus pelo que ele fez. Só que 3 dias depois, eles vão murmurar. Abre sua Bíblia lá em Êxodo para você ver. Então, Israel era um povo, irmãos, propenso a murmurar, a reclamar e a se esquecer do que Deus fazia. Se você abrir a Bíblia em Êxodo 14, você vai ver que a partir do versículo 15, o povo passa pelo Mar Vermelho. Tá, irmãos? Olha, Êxodo 14, a partir do versículo 15, o povo passa pelo Mar Vermelho. Olha que lindo, Deus abriu o mar, o povo passou. Capítulo 15, que é o seguinte, Miriam dá aquele cântico bonito junto com Moisés, o cântico da vitória, porque eles passaram em seco. Só que se você ir lá no 15, 22, você vai ver que está escrito assim no 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Ao 23, então chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, e é por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que nós havemos de beber? Então, irmãos, o que está dizendo? Quem está entendendo aí diz amém. Eu estou mostrando para você que o povo de Israel era um povo, irmãos, que esquecia muito rápido o que Deus fez. 3 dias depois de Deus abrir o Mar Vermelho e eles passarem, eles reclamaram de água. Agora eu quero que os irmãos pensem no seguinte, quero que você imagina na tua cabeça uma coisa. Imagina que você está lá junto com Israel, escravo 430 anos no Egito. Deus te tira de lá fazendo todos aqueles milagres tremendos. Depois você tem um mar na tua frente e atrás o exército de Faraó que está vindo. E aí Deus opera um milagre que o mar abre, uma parede de água de um lado, na parede você passa a pé. Toda a multidão de Israel passa a pé. Logo depois que o Israel passa e que o exército de Faraó entra, Deus fecha o mar e você vê todo mundo morrendo de Faraó, morrendo, e você lá do outro lado. Aí de alegria, Moisés e Miriam dando a pular e dançar e cantar o hino de vitória que está registrado no capítulo 15. Só, queridos, que você anda 3 dias de viagem, depois de Deus abrir o mar na tua frente e fazer aquilo tudo, você anda 3 dias, esquece que Deus fez aquilo tudo e começa a reclamar de água. Agora eu quero que você imagine, se você estivesse lá, você também reclamaria de água? Pode ser sincero. Não, mas eu quero dizer assim, se o senhor estivesse lá no meio daquele povo, o senhor já teve algumas experiências com Deus muito boas, logo naquele de avivamento.
Mas eu digo assim, eu queria que os irmãos dissessem, você estivesse lá. Pode falar, quer falar, irmão? Pode falar, quem quiser. Se eu estivesse lá. Hein? Não, mas eu queria que tivesse alguém aqui que dissesse sua posição. Se hoje Deus te livrar da morte como livrou, 3 dias depois você vai reclamar de Deus? É isso que eu estou perguntando, é para você ver que Israel era um povo, irmão, muito propenso. Não é? Deus te livra da morte, mas da morte mesmo, Ele abre o mar para você passar. Vamos dizer assim, ou poderíamos aplicar em qualquer grande milagre hoje. Gente, 3 dias depois você ia esquecer do que Deus fez? Essa é a minha pergunta, porque por isso que eu estou mostrando para você, ó, Israel era propenso a esquecer facilmente os feitos que Deus tinha feito. Eu estou te mostrando aqui, ó, capítulo 14 e 15 de Êxodo. Ele abre o mar, o povo atravessa, vê aquilo tudo, aí falta água. Gente, qualquer ser lógico e que não desse lugar ao diabo, ia só lembrar de uma coisa: eu vi Deus abrir o mar. É isso que eu estou precisando. Eu estou querendo comigo crentes, queridos, que não murmuram de Deus, mas que se lembre dos feitos de Deus para se alegrar com Ele e não murmurar. É isso que eu estou querendo colocar no teu coração. Sabe por que hoje nas igrejas é cheio de crente com depressão? É porque eles se esquecem muito fácil dos feitos de Deus. Não é? Lembra do que Deus fez contigo e guarda aquilo no teu coração. Na hora que vier uma crise, você vai lembrar: opa, Deus já me livrou de uma crise, Ele pode me livrar dessa. Agora, se você esquecer facilmente, você vai andar igual a Israel. E hoje, a geração de hoje tem andado assim. Então, querido, não estou querendo dizer que a irmã lá é isso e aquilo, nada disso. Mas agora as pessoas estão esquecendo muito fácil dos feitos de Deus. A gente não está preparado para a luta, a gente só está preparado para a vitória. As igrejas hoje nos preparam para a vitória, mas não nos preparam para a luta. Agora eu te pergunto, existe vitória sem luta? Então tem que estar errado. Ao invés da gente falar muito que Deus faz, Deus te dá, eu pelo menos sou o tipo da pessoa, não sei se você entendeu até hoje, eu gosto muito de pregar o processo que te leva à vitória. Eu gosto de mostrar o processo. Eu costumo até dizer chave, né? Eu costumo até dizer, ó, isso aqui é uma chave, ó, pega isso aqui que você quer a chave. Por quê? Se você conhecer o processo que te leva à vitória, você vai conseguir a vitória. Agora, eles estão te oferecendo aí, é a comida mastigada. Eles dizem que Deus faz, e eu creio que Deus faz, amém, irmãos? Mas eu gosto de mostrar o que você tem que fazer para Deus fazer, porque o que eu mais digo quando eu estou dando os estudos da Bíblia Sagrada, é que para chegar a uma bênção, você tem que caminhar até ela. Deus não vai atrás de você, de certa forma, te engolir, jogando garganta abaixo. Quando Deuteronômio 28 diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, o que diz antes de essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão? O que tem antes? Me ajuda os teólogos da igreja, os professores. O que tem antes de essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão? Uma condição. Você tem que ouvir atentamente a voz do Senhor Deus e guardar os seus mandamentos. Então, querido, não é que o negócio, essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Não, se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Agora, a gente não quer ouvir a primeira parte nem aprender. O que é então que eu tenho que ouvir, que eu tenho que fazer para que a bênção me acompanhe? É a lei da semeadura e da colheita. Você planta no Espírito, colhe do Espírito, a vida eterna. Você planta na carne, da carne você colhe a corrupção. É a lei, é o que funciona. Então, queridos, Israel tinha um problema, tá? Quando a gente esquece facilmente de algo, tem uma doença que eles deram um nome para ela, não tem? Quando a gente esquece das coisas, qual é o nome da doença? Amnésia. Então, brincando aqui, parece que o povo de Israel sofria de uma amnésia grave. O povo esquecia muito rápido. Quero que você guarde aquele tempo, principalmente os professores de escola bíblica dominical, tem que conhecer onde está na Bíblia. Depois você dá uma lida, você vai ver que em 3 dias Israel esqueceu que Deus abriu o mar e fez aquilo tudo. E eu diria mais, não só que Deus abriu o mar e fez tudo aquilo, mas eles esqueceram de todos os feitos de Deus até então, desde o Egito até aquele momento. Então era um povo que tinha amnésia, esquecia rápido demais.
E aí murmurava, e Deus ali não se agrada. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é a murmuração, tá? Eu tenho um exemplo de Israel inteiro murmurando demais e perdendo a bênção de Deus, e vejo no Novo Testamento um exemplo de Paulo e Silas, que haviam sido açoitados e presos, e ao invés de murmurarem, eles optaram fazer algo oposto de murmurar. Quem lembra o que Paulo e Silas faziam na prisão? Cantaram, ao oposto de murmurar. Tinham sido açoitados, envergonhados e detidos e presos. E ao invés de murmurar, eles escolheram o caminho oposto, o extremo oposto de murmurar. Eles resolveram, vamos cantar uns hinos? E enquanto eles cantavam, e a Bíblia diz que eles cantavam em voz alta, porque as pessoas ouviam eles cantando. Então, cantando ali aquele cântico, Deus agiu. A presença de Deus está nos louvores. Salmo 22:3 diz: contudo tu és o santo, estás entronizado entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores. Deus usa louvores para colocar o seu exército para lutar a favor dos santos. O rei Josafá estava em aperto e de repente, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ele pediu conselho, foi aconselhado, cumpriu. Pegou, pôs os sacerdotes à frente, os sacerdotes engrandecendo o nome do Senhor, a santidade de Deus, sem uma arma. Deus falou, não leva arma, porque essa luta aí, você não vai ter que pelejar. Levou os sacerdotes à frente, e aí Deus deu uma vitória tremenda para o rei Josafá, porque Josafá, irmãos, usou a estratégia correta. Exatamente essa que nós estamos vendo aqui em Josué 4. Os irmãos notaram bem que o centro ali está nos sacerdotes com a arca na mão. Presta atenção, sacerdotes com a arca na mão. Eles é que foram o instrumento de Deus para aquele milagre. Vocês viram no texto, quando os sacerdotes com a arca na mão colocaram a planta do pé na água do rio Jordão, o que aconteceu com o Jordão? As águas se abriram e o povo atravessou em seco. E um detalhe, o sacerdote ficou no meio do rio com a arca na mão. Ou seja, o milagre aconteceu através da vida do sacerdote. Então, queridos, é o mesmo que o rei Josafá. Ao invés de murmurar e reclamar, atravesse o Jordão, obedece a palavra de Deus. Presta atenção, ao invés de você ficar reclamando, obedece a voz de Deus e atravessa o Jordão. Amém, queridos? Para de reclamar, a água do Jordão está transbordando. O Jordão. Não murmure. Atravesse o Jordão. Põe a planta do pé na água e Deus vai operar o milagre. Amém? Então, queridos, você está entendendo bem? São as lições que a palavra de Deus, quando ela é estudada em sequência, elas trazem para nós, tá? Você tem que pegar essas lições, anotá-las e pode pôr em prática. Eu garanto, presta atenção, eu garanto, como servo de Deus que já caminha um bom tempo, não mais do que alguns irmãos, mas já caminham, eu garanto, se você pegar as lições da palavra de Deus e colocá-las em prática na tua vida, você vai ter os mesmos resultados que os homens e mulheres na Bíblia tiveram. Porque eu já cunhei essa expressão, na verdade, Deus me deu e eu coloquei para vocês. Deus não muda em nada na maneira de agir. A maneira de Deus agir é padrão. É fácil você saber. Veja como Ele fez, que Ele vai fazer a mesma coisa. Se você murmurar, Deus vai fazer com você a mesma coisa que Ele sempre fez. Se você não murmurar, Deus vai fazer a mesma coisa que Ele sempre fez. É assim, o agir de Deus é padrão. Eu já falei isso, já mostrei isso para você na palavra de Deus. É padrão mesmo, mas você tem que conhecer Deus, compreender como Deus age para você entender. Vai fazer a mesma coisa, não é? A forma de Deus agir é de acordo com o que nós, porque a palavra de Deus já está escrita. O modo de Deus agir, a gente já sabe, está na palavra de Deus. Ele vai agir da mesma maneira conosco. E esse Josué 4 está mostrando para nós que Deus até repete, né, numa dimensão menor, porque ele era o Mar Vermelho, aqui é o Rio Jordão. Ele repete, ele abre o mar, abriu o mar, agora ele abre o rio, né? Também numa atitude de fé. Lá a atitude de fé foi de quem? Quem foi o homem que Deus usou lá para o mar abrir? Todo mundo sabe. Lá foi Moisés. Deus deu orientações a Moisés, Moisés agiu daquela maneira, o mar abriu. Aqui, Deus falou com Josué, Josué colocou em prática, passo a passo, os sacerdotes à frente, com a arca na mão, e aquilo que Deus disse, quando eles colocassem a planta do pé na água, as águas iam se abrir, e eles iam atravessar, tudo aconteceu exatamente como Deus disse. O instrumento ali, na verdade,
da ação foi os sacerdotes com a arca nas mãos, que pararam no meio do rio, e o rio então teve que recuar por causa da presença de Deus, ali representada pela arca, não foi assim? Então, queridos, olha bem, Israel era propenso a esquecer muito facilmente do que Deus fazia. Por isso, então, tá, uma lição está aí para nós, é por isso que Deus orienta eles levantarem uma coluna de pedras para recordação desse milagre, já que aquele do Mar Vermelho foi esquecido em apenas 3 dias. Lá não teve pedra, não teve nada. O povo atravessou, Deus então fecha o mar, morre os egípcios, né, que estavam ali, e o povo 3 dias depois reclama de água. O povo esqueceu que Deus abriu o mar. O que nós vamos beber porque essa água é amarga? Olha bem, 3 dias depois. Agora aqui a gente vê um cuidado de Deus. Tira 12 pedras do meio do rio, escolhe líderes para pegar essas pedras, e essas pedras serão erigidas, né, em coluna, para que se lembre, para que vocês e as gerações futuras, quando olharem para aquelas pedras e perguntarem o que é aquilo, eles iam explicar. É porque aqui, quando nós vínhamos do Egito, chegando aqui, as águas do Rio Jordão se abriram e nós passamos com os pés em seco. Está vendo? Uma forma de lembrar. Eu não quero dizer que Deus fez isso exatamente porque cá atrás eles esqueceram, mas fica patente, fica claro que Deus quer que nós nos lembremos dos feitos que Ele fez. Você sabia que Deus quer que nós nos lembremos? Deus quer que nós não nos esqueçamos do poder, da força, das maravilhas que Ele fez. E eu coloco para você um desafio na sua própria vida. Você consegue lembrar de alguns pontos na tua vida que ficou claro que foi a mão de Deus, a mão forte de Deus que agiu? Você consegue? É isso que está dizendo aqui, ó. É isso que Deus está querendo, ó. Pega esse monte de pedra, porque isso vai servir de memorial. Quando os seus filhos perguntarem, vão falar, porque aqui eu abri o mar e vocês passaram. E o final do último versículo vai dizer para nós exatamente por quê. O 24 vai dizer: Ele fez isso para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, e para que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Está vendo, querido? É algo de Deus, é algo próprio de Deus, do caráter de Deus. Gostar que as pessoas se lembrem, ou não se esqueçam, dos feitos dele, para que reconheçam que é a mão forte do Senhor que fez, e para que o temam. Você acha, querido, que uma geração que não consegue reconhecer os feitos de Deus vai temer Deus? Não vai. Por isso que nós precisamos de eventos que criem condições para a gente ver o operar de Deus. Nós precisamos criar, trabalhar para que na nossa vida tenhamos momentos em que a gente tenha essa certeza, foi a mão de Deus. Porque assim você vai temer o Senhor. E olhe bem, irmãos, olhe bem. Eu estou te pedindo para que você lembre de algum momento na tua vida que você sabe que foi a mão de Deus. Estou te pedindo. O povo de Israel, querido, eles viram mar se abrindo e mar fechando. Eles viram água saindo da rocha. Eles viram exércitos morrendo sem uma arma deles. Eles viram um monte fumegando, tremendo, e aquela voz como de trovão. Eles viram tudo isso, mas eram propensos a esquecer. 3 dias depois se esqueceram. E eu e você, hoje, está vendo, querido, como é que a gente tem que partir de nós. Tem que partir de nós esse reconhecimento de é Deus que está fazendo. Tem uma coisa que eu não quero que morra nunca em mim. É essa convicção de que eu não sou nada, de que eu não tenho nada, de que eu não posso nada, e de que nós não podemos nada, que tudo vem do Senhor, é do Senhor e para o Senhor. Porque eu careço a cada dia, nós carecemos a cada dia, de compreender que é Deus que faz. Amém, queridos? Ele faz, mas se você não conseguir buscar isso, você vai pensar que é o teu trabalho que te sustenta, é porque você é inteligente. Quando você for promovido no teu trabalho, você vai pensar que é porque você se esforçou. Meu Deus, o que tem de gente que pensa, não, eu tenho que me esforçar, eu vou me esforçar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você tem que buscar a Deus e reconhecer a grandeza do Senhor, a soberania, para que Ele te prospere no teu trabalho, na escola, em todas as áreas da tua vida. O que falta é isso, não é os méritos nossos, mas do Senhor. A gente precisa desse reconhecimento.
tá, irmãos? Então, seguindo aqui, nós vamos ver, dentro desse texto, Deus então ali trabalhando para que o povo não esquecesse deste feito maravilhoso que foi abrir o Jordão para que eles passassem a pé e em seco. O que nós vamos ver nos versos seguintes? Que obedientes, os sacerdotes foram à frente com a arca, eles pararam no meio do rio, claro que aí já estava seco, porque quando eles colocaram a planta do pé, as águas se abriram, mas eu queria que você sentisse a sensação dos sacerdotes. O que surgiria em você de seguir a ordem de Deus? Coloque a planta do pé, porque quando você colocar a planta do pé, o Jordão vai se abrir. Ó, querido, insegurança total. Deve ser a mesma sensação que Pedro teve quando Jesus falou com ele. Ele pediu: Senhor, se é tu mesmo que está aí andando sobre as águas, manda eu ir até o Senhor. E Jesus virou e falou para Pedro, só uma palavrinha, vem. E Pedro com fé foi, pôs o pé. Eu queria que você tivesse a sensação de saiu do barco, pôs o pé e não afundou. E quem já andou de barco, sabe aí, irmão, de bote, canoa, eu já andei. O trem não tem estabilidade nenhuma. Quem já andou de canoa, eu de bote, de alguma coisa assim? Tem estabilidade nenhuma, que tem balanga, tudo. Então Pedro deve ter tido todas aquelas sensações em cima do barco. Não importa o tamanho do barco, a estabilidade é zero do mesmo jeito. Então, ele quando saiu de lá e pôs o pé, a sensação deve ter sido, de certa forma, segurança. Mas a Bíblia diz que ele pôs o pé e deu alguns passos. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, para o vento, para o mar, já era noite, a Bíblia diz então que ele sucumbiu, ele submergiu. Não fosse Jesus lá para pegá-lo e levantar, ele teria se afogado. Lições grandes. Então aqui os sacerdotes fizeram algo parecido, colocaram a planta do pé. Agora você pode pensar assim: ah, mas o Rio Jordão pode ser um ribeirãozinho, pode ser, não, pode seja o que for. A Bíblia diz, nós vimos no capítulo anterior, que na verdade o Rio Jordão estava transbordando, porque era a época dele transbordar. Eu vou dizer, qualquer ribeirãozinho quando transborda, suas águas ficam perigosas e, dependendo, violentas. Ribeirão Ipanema, eu lembrei para os irmãos aqui. Ribeirão Ipanema é um ribeirão, hoje até que tem um pouquinho mais de água, mas teve uma época que ele estava com quase zero de água. Mas os irmãos sabem que época de chuva, o Ribeirão Ipanema fica perigosíssimo. Então, se você não quer imaginar o Rio Grande mais, imagina um Ribeirão Ipanema desse, com as águas transbordando. Eles tiveram que ter algo, os sacerdotes tiveram que ter algo, que eu e você precisamos ter, que é coragem para ouvir a ordem de Deus, obedecer e entender que tem que haver em nós coragem de pôr os pés onde o Deus eterno nos manda colocar os pés. Ele mandou, coloque a planta dos pés que vai secar. Os sacerdotes fizeram isso. Agora, se o sacerdote fosse como alguns de nós e começasse a murmurar, eu, por exemplo, não sei nadar. Quantos aqui que não sabem nadar? Tem um tiquinho que não sabe. Por exemplo, Deus fala comigo, põe a planta do pé que o Jordão transbordando vai se abrir. Gente, você imagina o meu coração, não sei nadar? Né? Imagina. Mas Deus faz isso conosco, queridos, nas áreas, levando para as questões espirituais. Deus nos manda não aventurar, mas Ele nos desafia a fazer coisas que são grandes demais para nós. É isso que eu quero que você entenda. Por que a gente hoje esquece com muito mais facilidade dos feitos de Deus? É porque nós não temos coragem, irmãos, na verdade, de receber desafios tão grandes quanto esses, para que depois lá na frente a gente olhe para trás e fale, eu não sabia nem nadar, e o fato de eu ter colocado meu pé na planta daquele rio ali, de fato foi Deus que fez. Não, nós só fazemos aquilo que está dentro do nosso limite, dentro da nossa capacidade. Milagre não existe onde a minha capacidade é a tua, age. Milagre é milagre, amém, irmãos? É sobrenatural. Se Jesus não abrisse se ele não abrisse o mar, se o Senhor não abrisse o mar, não abrisse o Jordão, ou se fizéssemos uma ponte ou outras coisas, me ajuda. E a gente costuma ainda atribuir a Deus certas coisas, queridos. A gente costuma atribuir ao Senhor, tão somente ao Senhor, e até dizer que é milagre, certas coisas que a gente sabe que não encaixariam dentro do conceito de milagre. A gente tenta expandir o conceito de milagre para fazer encaixar algumas coisas para dizer que é milagre.
mas está na hora da igreja não ter medo mais, de você não ter medo mais, querido, e aceitar o desafio do Senhor, para que você veja, de fato, foi Deus, foi a mão do Senhor, não foi eu, não foi a minha força, mas foi a força do Senhor. Amém, queridos? Amém? É assim que a coisa funciona, tá? Então, obedientes, os sacerdotes foram à frente com a arca, pararam no meio do rio, os líderes recolheram as 12 pedras, exatamente como o Senhor havia mandado. E olha que eram 40 mil homens armados que passavam para a batalha. A Bíblia vai dizer para nós, 40 mil homens armados para a batalha. Um detalhe que eu quero já adiantar para os irmãos. Esse é o registro de que 40 mil homens aqui, no versículo 13, uns 40 mil homens de guerra armados passaram perante o Senhor para a batalha às planícies de Jericó. Me lembra de uma coisa, Josué estava pronto para uma batalha com o exército, para atravessar e invadir Jericó. Mas me diga, quantos soldados desses 40 mil que trabalharam lá com picareta, com marreta, para poder derrubar os muros de Jericó? Quem lembra lá do texto da história? Hein? Quantos? Que pegaram na picareta para derrubar o muro, para eles entrarem. É isso que eu quero que você entenda, querido. Josué estava pronto para a batalha. Mas quem deu a vitória não foi a estratégia e a força de Josué. É isso que vale para nós, são as lições. É onde o milagre toma lugar. Você tem que se preparar, meu irmão. Você tem que se preparar, minha irmã. Você tem que se preparar para a guerra. Mas você não pode abandonar a fé, porque é a fé que vai te dar a vitória. O problema hoje é que a gente não vai pela fé, a gente vai pela estratégia. Isso é que tem impedido o milagre de acontecer, tá? Então, queridos, assim nós vamos andando dentro desse texto, que é lindo, que é maravilhoso. As pedras foram para memorial, para recordação. Dentro da ordem do Senhor, eles pegaram as 12 pedras. Existe um detalhe aqui, que nós não vamos parar muito tempo nele, mas se os irmãos notarem, está escrito assim, verso 8, fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, pegaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera, e levaram-nas consigo no lugar em que pousaram e as depositaram ali, tá vendo? Aí você vai notar que verso 20, as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou a Josué em Gilgal, disse ele ao Senhor. Então você vai notar que, na verdade, a gente não sabe se 12 pedras foram erigidas no meio do rio, ou se 12 pedras foram tiradas e levadas. Não tem problema, isso não vai fazer diferença nenhuma para nós, tá? Veja bem, vamos acompanhar a leitura a partir do versículo 4. Então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo e lhes disse, passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, no meio do Jordão. Aí fala, levante cada um uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. No futuro, quando vossos filhos perguntarem, que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Pegaram as 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. Agora, verso 9, erigiu Josué 12 pedras, está acompanhando o 9 aí? Quem está acompanhando a leitura? 8 e 9, diz amém. Vamos outra vez, 8. Fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. 9. Erigiu Josué 12 pedras, onde? 9. Lê mais claro, 9. Do jeito que está na tua Bíblia, lê aí, 9. Erigiu Josué 12 pedras no meio do Jordão. Então, querido, existe aí os
os grandes estudiosos da Bíblia, existe aí um entendimento que não é um entendimento, que parece que não parece. Eles pegaram 12 pedras e erigiram em Gilgal, lá onde eles chegaram, verso 20, mas aqui fala que erigiu Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje, diz o versículo 9. Então é só para que a tua orelha fique assim, a tua mente também fica meio enroscada, e você começa a pensar nisso que está aqui. Porque a maioria de nós pensa só assim, que eles pegaram 12 pedras do Jordão e levaram para Gilgal, e lá eles erigiram o memorial. Só que aqui está claro que 8 e 9, que ele erigiu no meio, onde os sacerdotes entravam. Presta atenção, a cena é, os sacerdotes entraram com a arca, pararam no meio do rio, ali pegaram-se pedras, os líderes de Israel, mas ali está dizendo que ali onde eles pousaram o pé, no meio do Jordão, foi levantado também erigiram-se as 12 pedras. Então é só para que você fique com a tua orelhinha aí e tua mente comece a dar um nó, porque é para isso mesmo que está escrito aqui, tá? O entendimento é que fizeram ali, erigiram ali, e que levaram 12 pedras lá para frente, também fizeram. Pode ser 12 mais 12, ou pode ser também as mesmas pedras que erigiram, até que o povo passasse e depois levasse para fora. Sim, mas aí é que vai dar um nó mesmo na cabeça, porque está falando no versículo 9 que está lá até os dias de hoje. Isso. Isso. Então o entendimento, amém, queridos? Vocês estão entendendo bem aí? Para os professores de escola bíblica dominical, então isso aqui é um prato cheio. O melhor entendimento é ser humilde e tirar da cabeça aquela ideia que a gente pensava que era só 12 e aceitar que pode ser 12 ficaram e Josué levou mais 12. Agora, se você temar que é só 12, você está contra a Bíblia, porque está mostrando bem claro que um monte de pedra estava até o dia de hoje. Dia de hoje pode ser o dia que foi escrito e relatado, não importa, mas estava lá. E 12 ele erigiu, caiu em Gilgal. Está escrito aqui para nós no versículo 20, as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. Amém? Está feito o nó na cabeça, tá, não está? Aí a mente da gente fica meio assim, mas não é para você assustar, é porque está lá. A única coisa que eu quero trazer para você na quinta-feira é a Bíblia como ela está. E ela está assim, tá? Às vezes a gente é desafiado a desaprender o que aprendeu, ou a incluir aquilo que a gente não via. Amém, queridos? A gente tem que incluir aquilo que eu não via isso, mas agora Deus te abriu os olhos, você está vendo. Só que o professor de escola dominical tem que estar preparado, viu, irmão? Quem dá aula na escola dominical tem que estar preparado. Você chegou na sala, você encontra um aluno curioso, o aluno curioso vai falar assim para você: ô professor, mas aqui, está parecendo que era 12, ficaram no meio, 12 saíram. Aí você vem, não, porque meu pastor ensinou que era só 12. Meu Deus, aí você derruba uma classe inteira. Por isso que nós trazemos a Bíblia como ela é, para a gente ser confrontado, e aí você vai embora tranquilo. O que os grandes estudiosos da Bíblia falam? Aqueles homens que de fato estudam as letras, os manuscritos, é que é melhor entender que eram 12, ficaram 12, e que se levou mais 12. E tirar da ideia aquela que a gente pensa que era só 12. E no mais a gente vai na graça de Deus. Nós não vamos ir para o inferno, desde que a gente não difame, não blasfeme, se você ficar com aquele nó na cabeça lá, pensando, e agora? É ou não é? Tá? Então, queridos, agora, 12, nós não vamos parar nela, nós não vamos parar nos 12, que simbolizando cada uma das tribos de Israel, um dos discípulos. Não vamos lá naquela questão dos números e dos valores que Deus dava aos números, mas tudo isso está muito embutido aqui, tá, irmãos? Então, isso que fez. Importa que esses 40 homens é registrado que eles eram homens armados, estavam indo para a batalha. Josué estava pronto para o exército entrar em ação. Mas o que nós vamos ver lá, na verdade, é que vai entrar em ação não é a força bruta dos soldados. Vai entrar em ação uma coisa chamada obediência e fé. Porque Deus manda Josué. E agora eu queria que você entrasse também no coração do homem Josué. Fica claro que o Josué era um estrategista. Fica claro que ele era um homem de guerra, um homem preparado para a guerra. Fica tudo claro. E ele agora, talvez com aquela sede de guerra, Deus vai e manda ele dar voltinha em torno do muro de Jericó. Você imaginou?
Vocês conhecem algum menino, algum homem, algum irmão que é bruto, o negócio dele é ação, é pegar peso e levar para frente? Vocês conhecem alguma pessoa assim? Eu conheço. Josué era um camarada doido querendo guerra. Deus vai e fala, sabe o que você vai fazer? Põe o sacerdote na frente, com a trombeta na mão, e dá umas voltinhas aí. Mas tem um detalhe, Josué, você está muito afoito, você gosta de guerra, você é um menino de guerra, e eu vou te usar demais da conta, só que você vai fazer o seguinte, vocês vão dar a volta em silêncio. Eu quero que vocês façam, não é 1 minuto de silêncio não, Josué. Quero que vocês façam 7 voltas, é 7? Acho que é 7, né? De silêncio. Então, querida, é isso que nós queremos trazer para vocês, nas lições desse capítulo. Deus é tremendo. Deus joga a tua força, a tua estratégia pro beleléu, como dizia lá na década de 80, e te chama, e te convida para fazer silêncio na presença dele. Agora, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças tinham ali, e eles tiveram que ficar em silêncio? Hoje, às vezes, num culto de domingo, é difícil conseguir um silêncio numa igreja, tão pequena como essa. Está vendo, querido? Mas aí que está, a ordem de Deus era, não gritem, não façam nada, dá a volta. E aí no final Deus vai e leva Israel ao extremo oposto. Depois de tanto silêncio, o que Deus manda fazer? Que eles deveriam fazer o quê? E tocar a trombeta aí? Bradar, dar um grito. Olha, é o oposto. Deus te manda ficar de molho em silêncio, e depois ele fala, agora eu quero que você grita. Agora, a ordem de Deus é tão simples quanto esta. Quantas vezes Deus falou no teu coração coisas semelhantes e você ignorou de tão simples que era? Está vendo, querido? É assim que funciona. Vamos continuar então, que já estamos chegando bem ao final. Tão logo, irmãos, o povo atravessou, os sacerdotes então saem das águas, e as águas voltam ao seu curso normal. Aí, cá embaixo, acampados em Gilgal, Deus então os orienta a se lembrarem deste feito, porque tudo isso foi para mostrar a força de Deus, para que Israel aprendesse a temer ao Senhor. Foi isso que nós vamos encontrar, o verso 16. Deus disse para Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam até o Jordão. Então ordenou Josué que os sacerdotes fizessem assim. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança, irmão, do Senhor, subiram do Jordão. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar. Incrível, porque assim que os pés dos sacerdotes tocaram as águas secaram. Assim que eles tocaram a terra, as águas voltaram. Eles tocam nas águas, a água seca. Eles tocam nas águas, aliás, tocam nas águas até a água seca, né? Pisar nas águas, eles vão para a terra seca. Pisaram na terra seca, as águas voltaram. Olha como é tremendo a forma de Deus trabalhar. Então, assim que a planta dos pés do sacerdote tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre as suas margens. O povo subiu o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou-se em Gilgal, ao oriente. E aí está aquela questão, as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou Josué em Gilgal. Disse ele aos filhos de Israel, quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, que significam essas pedras, farei saber a vossos filhos, Israel passou em seco no Jordão, pois o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. O Senhor vosso Deus fez ao Jordão assim como havia feito o Mar Vermelho, que secou perante nós, até que passamos. E aí o 24, ele fez isso para que todos os povos da terra reconheçam que a mão do Senhor é forte, e para que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Então tudo que Deus fez foi para que o povo soubesse, que toda a terra soubesse que a mão forte do Senhor é que fez, e para que o povo aprendesse a temer ao Senhor. Então hoje nós precisamos começar a ver o que Deus faz, com o mesmo propósito, para que as pessoas saibam que é a mão forte do Senhor que faz, para que aprendam a temer o Senhor. Quando você, meu irmão, não vê o que Deus faz, se esquece, você está impedindo que a terra toda saiba que foi a mão do Senhor que fez e que também eles temam ao Senhor. Por isso que é importante você ter experiências e não ficar com elas para você. Deus te livrou, por que você tem vergonha de contar?
Hoje, nós vivemos um tempo em que as pessoas têm vergonha de contar o que Deus faz. A gente seleciona o que vai contar. Não é bem assim que nós acabamos de ver no versículo 24. Eu não posso contar aquilo porque aquilo me compromete. Eu não posso dar esse testemunho porque me compromete. Eu não posso dar esse testemunho porque o que os irmãos da igreja vão pensar de mim? Olha, para você ver. Aqui está dizendo muito pelo contrário, Deus fez o que fez para que toda a terra saiba que foi a mão forte do Senhor e para que aprendam a temer ao Senhor. Por isso, querido, nós não podemos reter aquilo que Deus faz. Se Deus fez na tua vida, vem para frente, pede a oportunidade e comece a botar para fora que foi Deus que fez, para que aprendam a temer o Senhor. Amém? De vez em quando eu descubro cada coisa que Deus faz nessa igreja, mas ninguém gosta de contar. Nossa, cada coisa, eu falo, Senhor, nós podíamos fazer um DVD de milagre e dar para os outros aí. Não, mas você retém o que Deus faz, e isso não é agradável ao Senhor. Amém, queridos? Pai, obrigado. Dependemos do Senhor, dependemos da tua graça. Não podemos nada sem ti, mas eu te peço também que abra os olhos dos crentes para verem o que o Senhor está fazendo agora mesmo. Deus, Israel era propenso a esquecer muito rapidamente das maravilhas do Senhor. Essa geração, Pai, não anda diferente. Essa geração tem medo de se comprometer em divulgar o que o Senhor está fazendo na vida, para manter uma pose, para manter uma aparência. Nós não temos humildade, Senhor, para abrir a nossa boca e engrandecer o teu nome naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Quero colocar, meu Pai, cada crente nas tuas mãos, pedir que o Senhor nos dê graça, coragem, ousadia, unção do teu Espírito, tirando a timidez, a vergonha e nos ajudando, Senhor, a não nos envergonhar do Senhor, do teu Evangelho, mas proclamar a grandeza do Senhor. Que o Senhor nos ajude também a ter na nossa vida memoriais. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a erigir também altares para que os quais nos levem a glorificar ao Senhor, nos sirvam de memorial, de lembrança, lembrando-nos daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Te agradeço, peço ao Senhor que cuida da irmã Irene, cuida do irmão, da irmã Ana, da irmã Eni, cuida dessas pessoas que estão doentes, pedimos a cura completa do Senhor. Muito obrigado, mais uma vez eu te agradeço, peço que nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Deus te abençoe e te guarde.